A paz. Vou começar com a selfie, né, gente? Eu vim tão na intenção de não pregar, pastor, que nem sapato eu trouxe. Estou de tênis aqui, mas eu já pregava de tênis antes mesmo, então não tem problema. Quando a gente chega ou volta para um lugar, a gente vai atualizando os dados, né? E o pastor Richard já deu uma atualizada nos dados. Estou triste com meu pai também, porque ele votou na minha irmã em vez de votar em mim, vai para Brasília em vez de ir para Vitória. Mas a gente sabe que esses movimentos acontecem antes de tudo no coração de Deus, antes de se concretizarem, né? Deus já sabia desse tempo e tudo mais. E a gente vai atualizando os dados. E foi interessante que um tempo atrás eu fui pregar numa igreja e a pessoa chegou lá e disse assim: pastor, eu já estive no Mato Grosso do Sul, inclusive na sua igreja. Falei, que bom, você conhece o povo lá então? Faz tempo, mas eu conheço sim. E a primeira que ele manda foi: e aí, irmão, como que está o irmão Saraiva? Falei, então, o irmão Saraiva realizou o sonho dele, né? Ele, pastor, eu falei, você lembra que ele queria tocar harpa? Está tocando lá no céu, no coro celeste, né? Pastor, foi. Falei, então, meu irmão, e a esposa, como ficou? Falei, não ficou, meu irmão, né? Ela está com ele também, né? Ela também está com ele lá na glória. Mas pastor, e fulana de tal? Jesus levou, Jesus levou. Na quarta pessoa, irmãos, eu queria estar inventando essa história, mas na quarta pessoa que ele me perguntou, né? Eu já não tinha mais, porque eu já tinha falado, Jesus levou, né? Está no céu, foi para a glória, né? Daí ele olhou para mim e falou assim: pastor, eu acho que eu estou perto da fila, né? Eu falei, irmão, não quer dizer nada não, né? Mas então a gente, quando chega, vai atualizando dados, né, de tudo. No meu checklist, falta poucos dados para atualizar. Por exemplo, um dado que eu gosto sempre de atualizar quando eu venho em Campo Grande. Rogério e Osana tiveram mais um filho ou não? Não? Pararam? Está em paz? Então para. Não, então, esse é um dado que eu sempre mantenho atualizado, porque a gente nunca sabe, né, irmãos? Desses dois aí, né? Está com 100 anos de idade, está fazendo filho, né? Então, eita, mas é bom estar em casa, viu, irmãos? A gente se sente em casa, e quando a gente volta e vê as coisas tão lindas acontecendo, a igreja tão linda, né? Por enquanto só tinha visto fisicamente, fui lá no recanto, fui ali no templo, né? A gente vê o físico, o exterior, mas quando a gente vem ao culto, a gente sente aquela mesma presença de Deus na vida dos irmãos, na vida da igreja, uma adoração que toca o coração. A gente fica muito feliz mesmo. Um ano e meio, mais ou menos, em Vitória, e esse primeiro momento lá foi um momento de ver como as coisas são, né? Por mais que há uma mudança ou outra, quando o novo pastor chega, foi um ano de aprendizagem, né? Nosso coração estava assentado antes de fazer qualquer coisa, discernir no Espírito e conhecer a igreja, conhecer quais eram as aptidões, né? Qual era a vocação da igreja, quais eram os sonhos da igreja. Então, foi um ano de ministrar, foi um ano de ser usado, principalmente na palavra, mas foi um ano de muita aprendizagem. E a gente louva a Deus pela cobertura de oração que a gente sabe que ainda recebe daqui, porque o maior desafio que eu tinha no coração nesse primeiro ano era entender a igreja. Eu sabia, né, nós somos apaixonados por tudo que Deus fez e faz na vida da Memorial, mas de que nós não estávamos indo para um outro lugar para implantar uma memorial, né? E sim descobrir junto com aqueles irmãos a vocação, o tempo, o discernimento, os desafios. E nós louvamos a Deus, porque tem sido um tempo de muito crescimento, tem sido um tempo bem desafiador, há tantas coisas tão parecidas, mas também há tantas coisas tão diferentes, tão próprias do local, e Deus vai nos dando graça, e eu continuo contando com a oração dos irmãos. Amém, queridos? Há cerca de 2000 anos,
você sabe, passou por aqui um homem que não nasceu numa família rica, não nasceu numa família com status ou posição social. Um homem que em toda a sua vida praticamente não saiu do seu território, dos limites da sua terra, dos limites do seu país. A única vez que saiu dos limites do seu país, da sua terra, foi um momento em que, como refugiado, ainda criança, no colo dos seus pais, saiu porque havia um rei perseguindo meninos na sua nação. Foi a única vez que ele saiu da sua terra natal, mas depois voltou. Este homem, você sabe, ele não possuiu riquezas, ele não adquiriu propriedades, ele não deixou um legado em que a gente possa dizer um legado físico propriamente dito. Não escreveu nenhum livro esse homem. Contudo, queridos, não há biblioteca alguma no mundo de tamanho que possa compor e conter todos os livros que foram escritos a respeito do seu nome. Ele nunca compôs uma música, mas são inumeráveis as canções que são feitas para exaltar e glorificar o seu nome. Ele nunca comprou sequer uma propriedade. E ao redor do mundo inteiro, pessoas imbuídas de fé se organizam, compram edificações, formam templos, edifícios, para que o seu nome seja lembrado, para que o seu nome seja celebrado, para que o seu nome seja exaltado. Ele nunca pegou em armas e nunca liderou um exército, mas eu tenho certeza que nós não podemos contar a quantidade de soldados que estão prontos a morrer pelo seu nome. Ele nunca praticou medicina, psiquiatria, psicologia, mas se você parar para ouvir os testemunhos de pessoas que foram curadas pela sua mão poderosa, nós não teríamos como conter em um livro só todas as coisas que ele já fez na vida de homens e mulheres. Ele nunca, queridos, como eu disse, compôs a escrita de um livro, de um escrito sequer. A única vez que a Bíblia diz que ele escreveu foi ajoelhado, escrevendo na areia, enquanto uma mulher estava prestes a ser apedrejada. Provavelmente aquele escrito rapidamente foi apagado pelas pessoas que passavam ali. Mas, quando nós nos debruçamos para aprender sobre os seus ensinamentos, que foram passados de geração em geração pelos seus discípulos, nós ficamos encantados com este nome que você sabe, é um nome lindo e maravilhoso de Jesus Cristo. Ele é o único motivo pelo qual nós nos reunimos, que nós saímos de casa. Ele é o único motivo pelo qual nós colocamos a mão no nosso bolso, investimos do dinheiro que a gente sabe veio da parte do próprio Senhor, mas investimos das nossas finanças para que o seu nome seja ainda mais proclamado, para que a sua obra seja ainda mais e melhor sustentada. Ele é conhecido como o noivo que vem a desposar da sua esposa, e a sua esposa, a sua noiva, é a igreja. Ele é o motivo como que nós temos de deixar os nossos lugares, o nosso comodismo, e de muitos nós perguntarmos no começo do nosso dia: o que o Senhor quer que eu faça hoje? Ninguém aqui é movido por uma denominação. Ninguém aqui é movido pelo nome batista, pelo ser evangélico. Todos movidos por um nome poderoso, Jesus Cristo. O problema é, de qual Jesus nós estamos falando? Qual Jesus nós estamos seguindo? Há tantos Jesuses sendo pregados por aí, que eu gostaria de nessa noite trazer uma mensagem assim, muito simples, a mais simples de todas, de lembrarmos a centralidade de Jesus Cristo na nossa vida, na nossa existência. Eu queria começar com você lendo o livro de João, capítulo 1, os primeiros 5 versos. Eu destaquei o verso 4, mas os primeiros 5 versos nós vamos ler e depois ler juntos o versículo 4.
Diz o texto: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Leia comigo agora. Todas as coisas foram feitas, por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Todos juntos o verso 3, vamos lá? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Feche seus olhos, vamos orar a Deus. Pai bendito, em nome de Jesus, nós queremos agradecer, porque se há, ó Deus, uma certeza aqui nessa noite, através da canção, através da glorificação, é de que o nome de Jesus Cristo está sendo exaltado na vida dessa igreja. É que o nome de Jesus Cristo está sendo lembrado, reverenciado, exaltado, glorificado na vida das pessoas, ó Pai. Mas ainda queremos, uma vez mais, relembrar, ó Pai amado, a importância, Deus, de novamente lembrarmos que Ele é o centro de todas as coisas. É Ele o centro de tudo. E estamos aqui, Senhor, somente por esse motivo, porque o Senhor é o centro de todas as coisas. Por isso eu te peço, pela tua graça, pela tua infinita misericórdia, ó Pai amado, que novamente nós possamos, olhando para a tua palavra, sendo inspirados pelo Espírito Santo, movidos pelo Santo Espírito de Deus, centralizar, glorificar Jesus Cristo na nossa vida, na nossa história. Essa é a nossa oração, Pai, em nome de Jesus, amém. Diga: Jesus, o centro de tudo. Pode repetir novamente: Jesus, o centro de tudo. Em primeiro lugar, Jesus é o centro da história. Diga: Ele é o centro da história. A palavra do Senhor diz no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 10, o seguinte: o seu plano é unir na plenitude dos tempos, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e nos céus e na terra. Essa é a versão da NTLH. A versão de Efésios na NVI diz: isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais e terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Cristo é o centro de toda a história humana. Cristo, a palavra do Senhor, ela usa um termo que nós, em teologia ou na linguagem evangélica, nós chamamos e conhecemos tanto de plenitude dos tempos. E que ele veio exatamente no momento exato, no momento certo, nem antes nem depois. Alguém pode dizer: pastor, se Jesus tivesse vindo agora, seria mais fácil a propagação do seu nome. Na época que ele veio, não tinha WhatsApp, não tinha Face, não tinha Insta, né? Como seria fácil se, vindo hoje, de dar a notícia? Bem, Deus não precisaria nada disso. Parece que havia um plano no coração de Deus, de esvaziar de Jesus tudo aquilo que pudesse nos intimidar. Querido, se eu sou Deus, e Deus já me perdoa só de eu imaginar isso, e eu vou descer à terra, como que vai ser a minha chegada? Fala para mim. Eu vou chegar na terra. Meu irmão, se eu sou Deus, meu irmão, a coisa vai ser cinematográfica. Spielberg vai pedir autógrafo para mim no final da minha chegada. Fala: não, eu quero aprender essas técnicas aí. O caso de Jesus foi exatamente o contrário. Ele vai para o lugar mais empoeirado do mundo. Ele vai para um lugar mais esquecido. É como a gente muitas vezes olha para Filipenses e diz: esvaziou a si mesmo, né? Jesus se esvaziou. Deus tirou de Jesus toda a glória, para que quem seguisse Jesus no futuro não fosse coagido. Sabe aquele que você vai atrás, porque se não for você vai levar pancada, porque o camarada é mais forte que você? Deus fez assim: não, eu vou tirar tudo o que o inimigo um dia possa querer usar. Mas também, quem que não ia seguir Jesus assim? Já chegou com essa pompa, quem que não ia seguir? Já chegou todo cheio de dinheiro. Ele fez isso com Jó, não fez? Como que Jó não vai te servir?
Como que Jó não vai te obedecer? Como que Jó não vai sacrificar o Senhor? O Senhor deu para ele família, o Senhor deu para ele dinheiro, o Senhor deu para ele bens. Assim qualquer um te serve. Deus esvaziou tudo de Jesus, para que a única coisa que sobrasse entre nós e Jesus fosse esse amor incondicional dele para conosco, e nós gradativamente um amor infinito ao coração de Jesus, uma lealdade espontânea ao coração de Jesus. Ele vem na plenitude dos tempos, mas ele vem totalmente esvaziado. Ele não vem rodeado de tecnologias, ele não vem com carros de fogo para apresentar a vinda do rei, vem como um bebê. A figura mais frágil e dependente que a gente possa encontrar é um bebê. É dessa maneira que, na plenitude dos tempos, Deus resolve colocar no centro da história um personagem chamado Jesus, o próprio Deus encarnado. Ele faz opção pela fraqueza total, para que quando alguém se achegasse a ele lá na frente, pudesse achegar única e exclusivamente, porque ama a Jesus e entregou a sua vida, aquele que antes de ser um homem e um nome mais poderoso sobre a face da terra, teve a menor das condições. A história da humanidade, ela é dividida na maior parte do mundo entre AC e DC, antes de Cristo e depois de Cristo. Você vai no seu calendário, nós estamos no ano de 2019, DC, depois de Cristo. Ele é o meio do calendário, ele é o centro da história. Mas antes de ser o centro da história, ele é o início de todas as coisas. Porque quando Deus criou o homem, na sua onisciência, Deus sabia das opções que o homem faria. E Deus fez as contas, e mesmo fazendo as contas, sabendo que o homem se rebelaria, mesmo sabendo que o homem se voltaria contra o próprio Criador, Deus diz: vale a pena criar um ser, que quando ele fizer a escolha por mim, faça livremente, alguém que possa me servir de uma maneira espontânea e livre. E ele cria o homem, ele sabe que o homem vai pecar, ele sabe que o homem precisará ser redimido. No início da criação, Deus disse: haja luz. Mas antes da criação, Deus disse: haja cruz. Porque é o apóstolo que, quando vai declarar a sua visão a respeito de Jesus, ele diz: eis que eu vi o Cordeiro que foi morto antes de quando? Antes da fundação do mundo. Antes de Deus criar o mundo, Jesus já estava sentenciado à morte. Que amor é esse? Você conceberia um filho que só vai te dar dor de cabeça? Você criaria alguém que vai se rebelar contra você? Deus fez isso. E Deus sabe que só uma pessoa pode marcar a mudança da nossa vida. Ele não é apenas o centro da história histórica. Jesus não é apenas o centro do calendário. Jesus é o centro de vidas que eram pervertidas e que hoje são uma bênção. Gente que tinha tudo para dar errado, mas conheceu Jesus e a sua vida virou antes de Cristo e depois de Cristo. Quantos e quantos testemunhos, quando Jesus no centro da história muda a minha vida. A palavra do Senhor diz que, vindo a plenitude dos tempos, Ele enviou o seu Filho. Mas deixa eu te dizer algo, para alguns aqui ainda não chegou a plenitude dos tempos. E eu quero te dizer, pode ser hoje à noite, a plenitude dos tempos na sua vida, porque Jesus só vai marcar antes e depois, o dia que Ele entrar na sua história. Hoje pode ser a plenitude dos tempos na sua história. Hoje pode ser o dia da virada, hoje pode ser o dia da mudança, hoje pode ser o dia em que você vai falar: a minha vida antes de Cristo era assim, mas depois de Cristo ela mudou completamente. Hoje pode ter plenitude dos tempos aqui neste lugar, se Jesus entrar na sua história.
Mas ele não é apenas o centro da história, ele também é o centro das Escrituras. Repita comigo: Jesus, o centro das Escrituras. Você pode repetir novamente: Jesus, o centro das Escrituras. Olha só a declaração de Martinho Lutero. Você pode ler comigo, igreja? Aqui escancaram-se as portas para o entendimento das Sagradas Escrituras. Ou seja, tudo precisa ser compreendido. A Escritura inteira, em cada parte dela, só trata de Cristo. Martinho Lutero estava estudando o livro de Romanos, e ele estava confuso. Como que é esse negócio de eu ter que pagar, negociar minha salvação, meu lugar no céu? E ele estava confuso sobre as indulgências, sobre a prática religiosa. E ele está então estudando o livro de Romanos, porque todas as vezes que você volta os seus olhos para a palavra do Senhor, você vai ver algo poderoso, você vai discernir algo poderoso. E ali estava Martinho Lutero, é o próprio Senhor Jesus na frente que vai dizer em João 5,39, as Escrituras testificam de mim, elas falam de mim. Erasmo da Renascença, ele diz, você ao olhar para a Bíblia, você verá Cristo numa proximidade tão estreita, que ele seria menos visível, caso estivesse em pé diante de você. Sabe o que Erasmo estava dizendo ao olhar para a Bíblia? Ele diz, eu consigo ver Jesus tão claramente, olhando para a Bíblia, que se ele estivesse na minha frente, seria mais difícil reconhecê-lo do que olhando para as Escrituras. As Escrituras então precisam estar no centro da nossa história. Nós estamos vivendo, queridos, um evangelho nesse tempo, onde nós estamos criando um tipo de evangelho à nossa imagem. Eu gosto disso, e aí em alguns pontos eu bato tão firme, sou tão radical, e pastor, mesmo que a exortação já não cabe mais a mim, você me perdoa, porque eu ainda me sinto parte da casa. Pastor, por que só bate tanto? Que mal que faz um copo d'água em cima da TV? Faz mal, querido, porque está roubando a centralidade de Cristo. Se você acredita mais no óleo que a Bíblia, eu unjo um enfermo com óleo porque creio na autoridade da Bíblia, mas o dia que eu crer mais no óleo do que no nome de Jesus, eu tiro todo o óleo. Porque quando nós substituímos ou tiramos Jesus de alguma parte, quando ele não é o centro, nós podemos estar lendo a Bíblia, mas olhando outras coisas. Lutero então está dizendo, você precisa interpretar Jesus à luz da Bíblia, você precisa interpretar a Bíblia à luz de Jesus. Nós chamamos isso em teologia, em hermenêutica, de chave hermenêutica. É a maneira como nós desvendamos os mistérios da Bíblia. Nós não podemos criar um cristianismo, porque, queridos, novamente, muitas vezes nós vamos tirando símbolos. Eu gosto de alguns símbolos que me remetem à Bíblia, gosto de pensar na estrela de Davi, gosto de pensar no candelabro, gosto de pensar no shofar, gosto de todos esses elementos que me ensinam algo sobre a Bíblia, só que eles apenas interpretam, e são bem interpretados se eu entender Jesus. Se não qualquer outra imagem que tire Jesus do centro, eu estou numa confusão. Jesus é mesmo o centro? Deixa eu te dizer então. Em Gênesis ele é a palavra da criação, em Êxodo ele é o cordeiro pascal, em Levítico ele é o sumo sacerdote, em Números a nuvem durante o dia, a coluna de fogo durante a noite, em Deuteronômio ele é a cidade de Deus, o nosso refúgio, em Josué ele é o príncipe do exército do Senhor, em Juízes ele é o nosso libertador, em Rute ele é o nosso redentor, em Samuel ele é a nossa vitória, 2 Samuel o descendente de Davi, em 1 Reis e 2 Reis ele é o rei dos reis, em Crônicas ele é o dono da aliança, em Esdras ele é o nosso ajudador, em Neemias o reconstrutor dos muros caídos, em Esther ele é o socorro bem presente, em Jó o redentor que vive para sempre, em Salmos o pastor que supre, o anjo que acampa ao meu redor, em Provérbios ele é a sabedoria, em Eclesiastes o sentido da vida, em Cantares ele é o amado da minha alma, em Isaías o servo que sofre, em Jeremias a nossa justiça, em Lamentações o varão de Deus que se levanta com força, em Ezequiel o maravilhoso homem de 4 faces, em Daniel o 4º homem na fornalha, em Oséias ele é o amor sempre fiel, em Joel aquele que batiza com o Espírito e
com fogo. Em Amós, o que leva os nossos fardos. Em Obadias, ele é o Senhor do seu reino. Em Jonas, ele é o profeta ressuscitado. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés formosos. Em Naum, o mensageiro das boas novas. Em Abacuque, a minha força, o Deus da minha salvação. Em Sofonias, ele é o Senhor poderoso para salvar. Em Ageu, o desejado de todas as nações. Em Zacarias, a fonte inesgotável. Em Malaquias, o sol da justiça que traz nas suas asas cura da parte do Senhor. Esse é o Jesus que eu vejo na palavra de Deus. Ele está no centro das Escrituras. Tudo na palavra de Deus fala de Jesus. Quer mais? Em Mateus, ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. Em Marcos, o Salvador do mundo. Em Lucas, o Filho do homem. Em João, a porta, o bom pastor, a água da vida. Em Atos, o Senhor da igreja. Em Romanos, a nossa justificação. Em Coríntios, a ressurreição. Em 2 Coríntios, a graça. Em Gálatas, a boa notícia da graça. Em Efésios, a armadura fiel de Deus. Em Filipenses, o que supre as necessidades. Em Colossenses, a plenitude do Deus encarnado. Em 1 Tessalonicenses, o rei que virá. Em 2 Tessalonicenses, o fiel protetor. Em Timóteo, o único mediador entre Deus e os homens. Em 2 Timóteo, o Senhor e justo juiz. Em Tito, ele é a bendita esperança. Em Filemão, o amigo que intercede por nós. Em Hebreus, autor e consumador da fé. Em Tiago, o dom perfeito vindo de Deus. Em 1 Pedro, a pedra principal da igreja. Em 2 Pedro, o Senhor e Salvador que nos faz herdar o seu reino. Em 1 João, o que desfaz as obras do diabo. Em 2 João, a verdadeira doutrina. Em 3 João, o nome que garante em vitória. Em Judas, o único e soberano Senhor. Em Apocalipse, aquele que anda entre as lâmpadas da igreja, o ramo de Jessé, a raiz de Davi, o leão de Judá, a brilhante estrela da manhã, o cordeiro que foi morto, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Esse é Jesus na palavra de Deus. Tudo fala dele. Tudo fala dele. Ele é o centro das Escrituras. Ele é o centro da igreja. Ele é o centro da igreja. Nós vamos ler um texto. 1 Colossenses capítulo 1, versículo 18. Vamos ler todos juntos? Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado, para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Deixa eu ler o texto, não completo, mas uma porção do 16 ao 19. Pois por meio dele, Jesus, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades. Por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia, e por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Daí vem o texto. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. É ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela própria vontade de Deus que o Filho, Jesus, tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Não existe igreja. O meu ministério não é mais importante. As primeiras perguntas que eu fiz para Deus em Vitória foi: Deus, qual ministério que a gente vai desenvolver? Qual é o ministério, que é o forte dessa igreja? Essa palavra é fruto de um ano de gestação. Porque nós não vimos edificar ministérios na igreja. Porque nós não somos chamados para levantar estruturas na igreja. Sejam físicas, são importantes, sejam cursos, sejam ministérios de louvor, de dança. Nosso único chamado é colocar Ele como o primeiro de todas as coisas. Se algum momento, por algum desentendimento, por alguma visão diversa, eu me desalinho do corpo, eu me desalinho dos irmãos, eu me desalinho da igreja, eu tenho que perguntar, a primeira pergunta que eu tenho que fazer: Jesus, o Senhor está no centro nesse momento? Ou nesse momento o que está importante é a minha vontade?
O que está importando é o que eu quero, é como eu gostaria que fosse. Não é novidade o que eu vou dizer aqui para vocês, mas todas as vezes que alguém sai irritado do culto, eu não achava que o culto tinha que ser desse jeito, glória a Deus, porque não é para você mesmo. Tem alguém que é o motivo desse culto, que é o centro deste culto. E não é você, não sou eu. Não é o meu estilo, não é as coisas que eu quero, meus sonhos. Mesmo que sejam bons sonhos. O que Deus tem me falado todos os dias, eu quero ser o centro da igreja. E só vou ser o centro da igreja se eu for o centro da sua vida. A maneira como nós lidamos com a própria comunidade de fé é resultado de onde Jesus está na nossa vida. Quando a gente está se achando, queridos, sabe, 15 anos, 16 anos aqui de Memorial, sabe, 6 anos antes de 6 para 7 anos de Cerradinho, sabe, desde os 17 anos, quando eu comecei a cuidar das primeiras igrejas, quando eu era vocacionado, pega todo esse currículo aí, põe na gavetinha e deixa lá, porque daquela comunidade que eu cheguei, está começando tudo do zero. O que importa? As coisas que eu penso, os projetos, o meu estilo. Jesus, o tempo todo, através do seu Espírito, dizendo: seu único ministério aqui é me manter no centro como Senhor de todas as coisas. Lembre-se, eu sou o cabeça do corpo e sou eu quem dá vida ao corpo. Enquanto eu estiver no comando, as coisas vão bem. Jesus precisa tomar o centro dos pensamentos da igreja. Jesus precisa ser o centro das escolhas da igreja. E aqui eu queria fazer algo que é muito simples, mas que eu acho que é muito importante nós relembrarmos. Pode colocar um slide. Tem como, ele só vai vir inteiro? Ok. Se ele pudesse vir gradativamente seria melhor, mas não tem problema. Pode deixar ele assim inteiro. A palavra de Deus diz que existem pelo menos 3 tipos de pessoas, espiritualmente falando. Nós temos primeiro o homem natural. Esse círculo é a sua vida, é a vida da pessoa. Aqueles círculos menores, aquelas bolas maiores e menores dentro, são as áreas da nossa vida. Área afetiva, área emocional, área financeira, área profissional, sonhos, projetos, relacionamentos, tudo está ali, simbolizado. O homem natural, segundo a Bíblia, isso tudo nós temos principalmente descrito, bem descrito em 1 Coríntios capítulo 2. O homem natural, ele está no trono. Ele está sentado no trono e Jesus está de fora. A vida está toda desorganizada, Jesus está fora da vida. Mas um dia ele conhece a Jesus, ele entrega a sua vida a Jesus, ele convida Jesus a fazer parte da sua história. Ele diz: Senhor Jesus, vem para dentro da minha vida, toma o controle. Então a Bíblia chama esse camarada do homem espiritual. Jesus foi colocado no centro, o ego foi colocado de lado, e você pode ver que a vida começa a se organizar. A vida vai tomando forma, a vida vai tomando jeito. É por isso que a vida do crente é boa, porque os vícios vão ficando de fora, os gastos à toa, as prioridades vão sendo feitas, a família vai sendo restaurada. Mas você diz: pastor, também tem o crente que está com a vida toda desorganizada. Parece que tem crente que está com a vida bagunçada. E tem mesmo, irmão. Eu sei que aqui não. Estou falando agora lá de Vitória. Aqui não, aqui está filé. Mas por quê? Pode voltar a tela. É esse terceiro caso. A pessoa chamou Jesus para a sua vida, mas em algum momento ela é salva. Vocês sabem, eu acredito pela palavra do Senhor, já preguei isso aqui, da salvação, da certeza da salvação, da convicção da salvação. Ele é salvo. Ele continua sendo salvo, ele foi justificado. Jesus não pode desfazer a obra do seu próprio sangue, e ele é salvo. Só que a vida está desorganizada, por quê? Ele colocou Jesus para o lado e diz: eu tomo conta da minha vida. Você é salvo, está desgraçadamente salvo, porque você poderia usufruir de uma vida plena, organizada, santa,
deixando Jesus controlar, deixando Jesus executar a vontade. Mas quando olha para os seus relacionamentos tem briga, quando olha para as suas finanças, elas são, né, um Deus nos acuda. Quando olha para os seus relacionamentos, quando olha para o jeito que você faz os seus negócios, a gente percebe claramente. Eu não posso julgar a sua salvação, mas eu posso dizer com certeza, mesmo você sendo salvo, Jesus não está no centro do comando. Jesus não está no controle. Você precisa fazer 2 convites para Jesus. Jesus, entra na minha vida e toma o controle da minha história. É por isso que muitas vezes a gente tem Jesus como Salvador. Quando a gente tem Jesus como Salvador, Ele fez o quê? Entrou na minha vida. Só que eu preciso fazer um convite junto. E o convite para que Jesus seja também o Senhor. É por isso que nós dizemos, Jesus, Salvador e Senhor. Tem gente que está com Jesus na vida, mas só para salvação, mas não deixou a vida ter o senhorio de Cristo, e Ele precisa ser o centro. Quando Ele for o centro de cada discípulo, a igreja o tempo todo estará colocando Jesus no centro. Não é um programa, não é uma ordem de culto, apesar de que tudo isso fala, mas são crentes, adoradores, discípulos de Jesus, colocando Jesus no centro, que faz com que a igreja viva a centralidade de Cristo. Diga, Jesus é o centro de todas as coisas. Diga novamente, Jesus é o centro de todas as coisas. Mas eu quero te dizer e concluir com essa palavra, diga assim, Jesus é o fim de todas as coisas. Podemos falar isso com mais convicção? Jesus é o fim de todas as coisas. Leia o texto. Não tenha medo. Todos juntos? Não tenha medo. Eu sou... Esse é Jesus, amém? Amém? Eu tenho preparado uma série de palavras da revelação do Apocalipse, e eu tenho visto assim, o anseio da igreja. A gente precisava estudar mais sobre Apocalipse, porque a gente quer saber o final da história certinho, né? Pastor, vai ter como que é? Vai ter tribulação antes do milênio, depois? Como que é esse negócio do milênio? Como que funciona? E a gente quer saber um pouquinho mais da história, até mesmo para ficar mais preparado, não é? Irmão, viva como se ele já estivesse voltando daqui 2 minutos, tá? Se prepare, construa a sua vida, estude como se ele fosse voltar, né? Estude e trabalhe como se ele fosse voltar daqui 100 anos e viva como se ele fosse voltar daqui 1 minuto. Esse é o segredo, né? Você faz a sua parte aí para ficar um bom tempo, mas se ele vier agora, você está tranquilo, amém? Estudando o livro de Apocalipse, eu estava lendo um livro de John Stott, O Incomparável Jesus. E John Stott traz algo que para mim foi tão poderoso, tão novo, e que me deu tanta convicção, queridos, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Ele diz, não pode entender o livro de Apocalipse quem não entender o primeiro versículo de Apocalipse. Você pode ler abrir a Bíblia, Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Só vai entender o livro de Apocalipse quem entender o primeiro versículo de Apocalipse. E ele diz, tem mais. Não sei como que está a ordem na sua versão aí. Você precisa entender as primeiras palavras do livro de Apocalipse. E o livro de Apocalipse começa assim, revelação de Jesus Cristo. Repita comigo, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar ao seu servo as coisas que brevemente devem acontecer, e enviando-as pelo seu anjo, as notificou a seu servo João. Diga para mim as primeiras palavras do livro de Apocalipse. Diga, revelação de Jesus Cristo. Em grego é Apocalipsis Jesus Christou. No grego, essa forma nominal chama-se genitivo. E é um genitivo objetivo. Deixa eu te explicar. Não é as revelações que Jesus Cristo está fazendo. Jesus agora vai revelar tudo, né? É como se fosse um negócio lá da cartomante, do negócio, agora eu vou, né? E Jesus vai revelar.
tem a ver com isso, mas revelação de Jesus Cristo, da forma como está escrito ali, é o seguinte: Jesus sendo revelado no livro do Apocalipse. Quantos aqui são da época da máquina fotográfica? Levanta a mão. Irmãos, quem aqui tirava férias e levava filme de 24 poços? Levanta a mão. Agora a gente vai conhecer o que é divisão de classe social, irmão. Quem que levava filme de 36 poços? Levanta a mão. Ali tem grana, irmão. Você que não sabe do que eu vou falar agora, deixa eu te falar, a gente escolhia a foto que a gente ia fazer. Porque não é que nem esse negócio na máquina fotográfica digital ou no celular. Você tinha que escolher a foto, a gente programava a foto, sim ou não, gente? Tal dia nós vamos fazer uma foto assim, irmão, tinha que sair, porque se não saísse, e uma coisa terrível, era o dia que você levava, voltava das suas férias e trazia para revelar, e era aquela ansiedade, como ficar as fotos, Você fala assim, o que a gente fazia na época da gente, né? Você fala, tem tanta coisa para fazer, a gente esperava as fotos revelar, era esse o nosso passatempo. E a gente esperava e tal, e tinha aquelas fotos que saíam encavaladas uma na outra, sabe aquela que o filme não virou todinho, que fica, né? Você perdeu 2 fotos numa só. Irmão, isso era uma tragédia. E quando o filho abria o negócio do filme, eita, deu até dó da Lana e do Luca ali, que só a cara que a Júlia fez, irmão, porque se abrisse o filme, queimava tudo. Deixa eu te explicar. Não é uma técnica, né? Ainda é usada por fotógrafos assim profissionais, mas quando você faz foto em filme, você leva para um quarto escuro, passa por um líquido, por uma química, e ali a foto vai ser revelada. Tanto é que no retiro, a gente dava apelido para as pessoas, né? E tinha o crente Kodak. Vocês lembram do crente Kodak? O crente Kodak era aquele que só se revelava no escuro. Apagou a luz, ele começava a fazer bagunça. Era assim. Por quê? Porque para revelar a foto precisava estar no escuro. Esse texto está dizendo, irmão, disso. Jesus sendo revelado. Antes de buscar o livro de Apocalipse como uma carta como que, né, vai ser o futuro certinho, os detalhes, o 666, né, como teve gente que já falou, é o Papa, é fulano de tal, é o Gorbachev. Lembra do Gorbachev? Porque o Gorbachev tinha uma mancha aqui na testa, né? Era o sinal da bênção, irmão. Então saía até livro a respeito disso. Estou falando sério, porque a gente quer muitas vezes ver o livro do Apocalipse e quer ver assim como que as coisas, irmão, você pode encontrar muita sabedoria sobre o futuro, mas se você quer procurar um endereço certo, você tem que procurar Jesus, porque Ele é o primeiro e o último, Ele é o fim de todas as coisas. Como eu fiz com os livros da Bíblia, eu gostaria de te falar os 10 retratos de Jesus. A gente tem, pastor, até 2 da manhã. Só vou citar 10 retratos de Jesus no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 1, ele é o primeiro e o último, aquele que vive. Capítulos 2 e 3, Jesus, o Senhor e supervisor da igreja. Apocalipse 4 e 5, Jesus, o que está assentado ao trono, ao lado do Pai. Apocalipse 6 e 7, Ele é o Senhor da história, por isso que Ele tem os 7 selos e o poder de abri-los. Em capítulo 8 a 11, Jesus é o proclamador do juízo e da salvação, as 7 trombetas. Capítulo 12 e 13, Ele é o vencedor sobre os inimigos, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia. Em capítulo 14 e 15, Jesus é aquele que está reunido e reinando com os seus fiéis. 16 a 18, Jesus é aquele que vem para julgar. De capítulo 19 e 20, em Apocalipse, Jesus é aquele que vem triunfante sobre um cavalo branco. Capítulo 21 e 22, Ele é o noivo que vem buscar a noiva. Você quer ler o Apocalipse de uma maneira que você fique tranquilo a respeito do futuro? Procure Jesus. E você vai ver que Ele está no controle de todas as coisas.
Ai, pessoa que eu amava tanto, parece que foi antes da hora, eu não consigo resolver isso no meu coração. Ele é o primeiro e o último, Ele veio antes de tudo, está no fim de todas as coisas. Jesus Cristo está no controle. Se foi nessa hora, pode ter sido, queridos, um erro médico, pode ter sido uma coisa assim, pode ser algo que você não consiga explicar, mas antes de tudo, olhe para Apocalipse e lembra, Ele é o Senhor da história, Ele é o que tem o poder sobre todas as coisas, a minha vida está no controle dEle, Ele é o Jesus que reina. Esse é o Jesus pelo qual nós deixamos nossas casas. Esse é o Jesus que faz que jovens promissores, que têm uma vida, uma carreira linda pela frente, digam, eu quero ir para um campo missionário, eu quero investir, eu quero usar toda a minha vida para Jesus. Esse é o Jesus que não faz as pessoas trazerem dinheiro para dentro da igreja, para sustentar a igreja. Eles trazem dos seus bens, porque eles querem que o nome de Jesus avance o mais rápido possível o tempo todo. Esse é o Jesus que faz com que as pessoas façam opção para não ter o conforto que poderiam ter durante a semana, abram as suas casas, recebam outras pessoas dentro da sua sala, que crianças risquem as suas paredes, apenas porque sabem que ali há a possibilidade de Jesus ser conhecido e reconhecido, que pode chegar num dia, numa noite, na sala da sua casa, a plenitude dos tempos na vida de uma pessoa. Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o Rei dos reis, Ele é o Senhor dos senhores, Ele é o mestre dos mestres, Ele é o justo juiz, Ele é o advogado fiel, Ele é o lírio dos vales, Ele é o bom pastor, a estrela da manhã, Ele é o sol da justiça, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós. Ele é o Deus que revelou a glória do Pai, e a vimos na sua plenitude, porque toda a plenitude de Deus habitava nele. O seu nome é Jesus, o homem mais fascinante da história. Ele é o centro de todas as coisas, Ele é o centro de tudo o que há. Queria que você fechasse seus olhos.